Bom dia, galera. Me perdoe semana passada, né? A gente teve que ver 2 capítulos, mas foi necessário, tá bom? E eles não eram tão difíceis, vocês viram pelos exercícios. Essa semana a gente vai ver um capítulo só. No capítulo 14 a gente vai falar um pouquinho de ângulo, então vamos falar um pouquinho de geometria. Sei que estamos muito tempo sem falar disso, né? Estamos seguindo o livro e tem vindo bastante álgebra, álgebra, álgebra. Então agora chegou na hora de geometria, né? Graças a Deus. Então vamos desenhar um pouco, vamos rabiscar um pouco. E vamos falar começando de ângulo aqui. Vamos lá. O ângulo a seguir tem vértice no ponto V. Um de seus lados passa pelos pontos A e B. E o outro passa pelos pontos C e D. Tá legal, então olhem para a reta vermelha. São duas, né? O vértice V é o encontro das duas retas. Então, vértice é o encontro das retas. Legal? Fácil, né? O ponto A e B está sobre uma linha vermelha, o ponto C e D está sobre a segunda linha vermelha. Como é que a gente vai representar esse vértice? Perdão, representar esse ângulo aqui. De que maneira? Dessa maneira aqui, galera. Como é que a gente escreve ângulo, né? Sei que está escrito ali, mas eu vou escrever também. Ângulo tem um acento circunflexo no A. Então, olhem para cá. Toda vez que a gente for representar um ângulo, o vértice desse ângulo vai ter também um circunflexo. Então, onde tiver o ângulo, vai ter um circunflexo. O que significa aqui nesse desenho, então? Meu ângulo está no vértice V. Olhem para cá. E uma possível representação é o quê? Meu ângulo olha para o ponto A e olha para o ponto D. Entenderam? Outra possível representação, vamos lá. Ou meu ângulo está no vértice V e ele olha para B e também olha para C. Olha então, vamos lá. Estamos no ângulo no vértice V, esse mesmo ângulo aqui, tá bom? E para onde a gente pode olhar? Podemos olhar para as duas retas, né? A partir desse ângulo. Dada a primeira reta, eu posso escolher qualquer dos dois pontos aqui. Agora eu escolhi o B. Dada a segunda reta vermelha, também podemos escolher quaisquer dos dois pontos. Eu escolhi o ponto C. Então, se vocês estão pensando em representação, pensem em outras aí. Eu escrevi somente duas, tá? Tem mais. Poderia escolher quem? A e C, B e C, A e D. Foi, entenderam? Desde que a gente coloca o ângulo, o circunflexo no vértice. Se vocês fizerem uma representação assim, por absurdo, tá? A, V e C. Esse ângulo aqui não existe, tá bom? Não existe um ângulo aqui em A que olhe para V e olhe para C, pois nem tem reta passando, tá? Em direção a C. Então, completamente errado. Para facilitar a nossa vida, então, sempre que existir um ângulo, vamos colocar o circunflexo em cima do vértice desse ângulo, tá bom? Continuando agora, virando algumas páginas, tá, galera? Página 367, ângulos consecutivos. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Observe na figura os ângulos representados pelas letras alfa e beta. Tá, agora nós temos 3 retas vermelhas. Elas têm um ponto em comum, né? Esse ponto O. Geralmente na matemática a gente chama de origem, tá bom? Por isso O. Tá. Beta seria esse ângulo aqui. E alfa seria esse ângulo. Tá, item A. Nomeie esses ângulos usando os pontos indicados na figura. Então lá. Vou começar por alfa aqui então, para ajudar a vida de vocês. Quem seria alfa? Galera, alfa está em qual vértice? Está no vértice Q, no vértice P, no vértice O ou no vértice R? Tá bem claro, né? Tem origem aqui no O. Então vamos lá. O O vai ficar no meio com o circunflexo em cima do ângulo, tá bom? Vamos lá. O ângulo A, perdão, o ângulo alfa, ele está tocando em quais retas? Nessa primeira reta aqui vermelha de baixo e nessa segunda reta vermelha aqui, do centro. Conseguem ver? Legal. Já que ele está tocando nessas duas, eu vou escolher pontos dessas duas retas. Tá? E aqui independe a ordem. Pode ser P e Q, pode ficar dessa maneira, tá bom? Ou, vamos lá, colocando de novo, nosso vértice no centro, com circunflexo em cima, só vou alterar a ordem, Q e P. Temos a obrigação de escolher pontos o quê? Que
são adjacentes ao nosso ângulo, tá? Senão, não poderia escolher R, né? Por absurdo, né? Ah, vou lá, quero escolher R, será que posso? Aí eu estaria falando de outro ângulo. O ângulo alfa não toca nessa reta aqui que tem o ponto R. Então não é tão difícil assim, né? Nada tão absurdo. Então vamos lá. Ângulos consecutivos são ângulos que possuem um lado em comum, localizado entre os outros dois lados, como os ângulos alfa e beta da figura anterior. Tá, vamos entender isso. Olhem para cá. Alfa e beta são adjacentes? O que seria adjacente? Vizinhos. Acho que essa é a melhor definição para vocês. Vizinhos. Uma pergunta aí, estão lado a lado? Sim, né? Lado a lado. Quase se tocam. Por que eles não se tocam? Porque tem uma reta entre eles. E essa reta aqui é o que ele chamou de lado em comum. Compreenderam? É só isso. Lado em comum é a reta que separa os dois ângulos adjacentes. Foi, vamos lá. Continuando aqui o pensamento. Considere que o ângulo alfa tem a medida de 20 graus e o ângulo beta tem a medida de 110 graus. Nesse caso, qual é a medida do ângulo POR? Legal, então vamos lá. Primeiro vamos descobrir quem é esse cara aqui, POR. Olhem aqui para a figura. Onde está o nosso ângulo, o vértice do ângulo? Em O. Então estou aqui. Meu ângulo com certeza ou vai estar desse lado ou do outro lado. Então vamos lá. E ele fala que a gente vai de P em direção a R. Então ele está me dando duas retas. Uma que tem um ponto P, essa daqui. E a outra que tem um ponto R, essa aqui de cima. Então meu ângulo é quem? Esse cara aqui todo, olha. Desenhei para vocês. Estou ligando as retas que tem o ponto P e o ponto R no vértice O, na nossa origem. O que ele está falando aqui? Considere que o ângulo alfa tem a medida de 20 graus. Então vamos lá. Esse carinha aqui tem medida de 20. Então esse cara aqui, não me importa, estou desenhando dentro da reta, também vai valer 20 graus. E o ângulo B tem a medida de... Perdão, o ângulo beta tem a medida de 110 graus. Então esse ângulo aqui todo vale 110 graus. Só esse daqui, tá bom? Vou deixar mais escuro aqui para vocês verem a diferença. Legal. Esse mais escuro vale 110 e esse aqui menorzinho vale 20. Ele quer saber quanto que vale esse ângulo aqui todo. Galera, ângulos adjacentes, para eu saber o total, basta a gente somar. Então o ângulo POR vai valer 110 graus mais 20 graus. Logo, o ângulo POR vai ter um valor de 130 graus. Foi, galera? Vamos lá. Mais um aqui, então, para a gente fechar esse assunto de ângulo consecutivo. Considere a figura ao lado, essa verdinha aqui. Temos três retas verdes, né? E todas têm um vértice em comum, né? Que é o ponto E, aqui no canto. E cada reta tem um outro ponto específico, né? A primeira reta tem o ponto P, a segunda reta tem o ponto A e a terceira reta tem o ponto T. Vamos lá. Quais os nomes dos dois ângulos consecutivos que aparecem na figura? Então vamos lá. Ângulo que aparece na figura tem que ser dentro da figura. Por favor, né? Um seria esse daqui. A primeira reta com a segunda reta faz um ângulo pra gente. E a segunda reta com a terceira reta formam um outro ângulo. Tá bom? Aí vocês podem chamar do que quiserem. Eu vou chamar de x e y por vício. Então vamos lá, galera. Quais os dois nomes que os ângulos consecutivos que aparecem na figura? Tá, dos dois ângulos consecutivos que aparecem na figura. Então vamos lá. Vamos falar aqui do primeiro ângulo, tá bom? Podemos escrever assim, primeiro ângulo. Onde que é o vértice desse ângulo aqui, galera? Da primeira reta com a segunda. O vértice é em E. Então vamos lá. Meu ângulo tem origem em E. Então, escreva um vértice no centro e coloque o circunflexo do ângulo em cima. Foi? Quais as retas que ele está tocando? Nessa primeira reta verde e na segunda reta. Tá? De cima para baixo aqui é a segunda. Tá? Essas retas têm um ponto específico. A primeira reta tem um ponto P, então vamos lá, vamos determinar. E a segunda reta tem um ponto A, também estamos determinando. Foi. Só isso. Escolhemos o ponto do vértice e depois o ponto de cada reta que ela toca.
Nada demais, né? Nada absurdo. Para matemática tá até simples, né? Então vamos lá. Segundo ângulo, quem seria? Tem o mesmo vértice, né? Tem a mesma origem. Então vamos lá. Meu ângulo está em E. Coloquem o E no centro e o circunflexo em cima do ângulo. Legal. Estou representando onde está a origem do nosso ângulo. E agora, esse segundo ângulo aqui? Ele está tocando em quais retas? Na segunda, que tem o ponto A, né? E na terceira reta, que tem o ponto T. Logo, como é que a gente pode definir esse ângulo? Ele tem origem E e ele consegue olhar para A e para T. Se trocarem a ordem aqui do T com A, não tem problema nenhum, tá? Mesma coisa aqui no primeiro ângulo. Se trocar a ordem aqui, o A com P, não tem problema nenhum. Continua sendo o mesmo ângulo, tá bom? Só oferece uma visualização diferente, mas nada demais. Continua sendo o mesmo ângulo. Tá bom, galera? Vou procurar aqui outro exercício para a gente fazer junto também e fechar esse conteúdo. Voltando, galera, página 368. Achei 2 exercícios aqui. Vamos fazer juntos então para fechar esse conteúdo. Na figura ao lado, o ângulo APD mede 90 graus e o ângulo BPC mede 50 graus. Tá, primeira oração. Então vamos lá. Vamos parar aqui na primeira oração e verificar o que ele está falando para a gente. Voltando, na figura ao lado, o ângulo APD. Então, onde é que está o vértice do nosso ângulo, hein? P, mede 90 graus. Então, vamos lá. O que ele está falando? Eu estou aqui em P, olhando para A e olhando para D. Olha aqui onde estão A e D. Tá bom? Significa que esse ângulo todo aqui vale 90 graus. E o ângulo BPC. Então, agora, de novo, né? Estamos no vértice P, olhando agora para B e para C. Então, agora eu estou falando desse ângulo aqui, galera. Representando ele aqui para vocês. Esse daqui só mede 50 graus. As medidas dos ângulos APB e CPD são iguais. Calcule a medida dos ângulos. Então, vamos lá. Quem é que eu quero achar? Olhem aqui. APB. APB. Quero achar esse cara aqui. Só ir seguindo os pontos, olha. De A para P e de P para B. Foi? Nada demais, só seguir os pontos, né? Segundo ângulo, APC. A, P e C. De novo, né? Só seguir os ângulos. Quem vai ser esse APC? São 2 ângulos adjacentes, né? Esse primeiro aqui, que a gente não conhece, chamamos de X, e o segundo que vale 50 graus. Então, quando eu descobrir X, eu vou descobrir tudo, né? Legal, então vamos lá, galera. Como é que eu posso descobrir esse ângulo APB? Ele me deu uma dica. O que ele falou? Que o ângulo APB e CPD são iguais. Então vamos lá. Quem seria CPD? CPD. Então aqui também vale X. Uma pergunta. Se eu somar esses 3 ângulos adjacentes aqui, X mais 50 mais X, tem a obrigação de dar quanto, galera? Se tudo aqui deu 90, e se eles estão dentro da figura, a soma dos 3 tem a obrigação de dar 90 graus. Logo, o que a gente pode fazer aqui? X mais X, 2x. 50 está somando, vai para o outro lado com operação inversa. 90 menos 50 costuma dar 40. E agora, 2 está multiplicando x, vai para o outro lado dividindo. 40 dividido por 2 dá 20 graus. Achamos o valor do x, né? Achamos o valor, então, de APB? Sim. Quanto que ele vale? 20 graus. Legal. Então, quanto que vai valer APC? Esse ângulo aqui todo. APC. Quero esse cara aqui todo agora. Vai valer a soma desses 2 ângulos adjacentes, né? 20 mais 50. 20 graus mais 50 graus. Logo, o APC vale 70 graus. Foi, galera? Espero que sim. Se não foi, revejam o vídeo, deem pausa, tentem fazer sozinhos também, tá? Um abraço e até a próxima.